Olá, irmãos, paz seja convosco. Aqui é o irmão Alexandre Maia. Estamos iniciando nesse domingo mais uma revista da Escola Bíblica Quadrangular online. Estamos iniciando hoje essa revista O Espírito Santo, Divino Consolador, Conselheiro, Amigo e Mestre. Nossa primeira lição vai falar sobre o tema da aula Ele é o Santo Espírito. Vamos começar pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, a teu favor nesse momento, que o Senhor possa dar sabedoria e graça, Senhor, para que possamos entender tudo o que o Senhor tem para falar conosco através dessa aula. Possamos buscar sempre mais, Senhor, não ficar somente nessa aula, mas buscar mais intimidade, vida com o Senhor e principalmente a unção do Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo, mas bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, nossa revista está começando, né? São 13 aulas, essa revista com um tema sensacional, o Espírito Santo. Estamos estudando, estamos tendo os cultos temáticos aos domingos, né, sobre o Espírito Santo. Estamos tendo nossa consagração na manhã, consagração sobre o Espírito Santo. Então é o momento, esse é o tempo de buscarmos mais e mais o Espírito Santo e deixar Ele fazer a obra em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler nosso texto básico. O texto básico é Salmos 139, versículo 1 ao 14. Eu vou ler alguns versículos aqui e os irmãos leiam depois completamente esse trecho, tá ok? O versículo 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces meu sentar e meu levantar. De longe entende o meu pensamento. E o versículo 14 é muito lindo. Diz assim: eu te louvarei, porque de modo sensacional, terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista nesse Salmo 139 relata isso, que Deus o conhece, Deus sabe todas as coisas, e Deus o formaste. E isso que nós devemos crer. Nós somos criados por Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Né? E a nossa palavra introdutória aqui, quero ler para os irmãos, o discernimento que temos hoje supera em muito o conhecimento que os judeus do passado e os cristãos do primeiro século tinham da pessoa do Espírito Santo. Porque muitos estudiosos se lançaram no aprendizado desse assunto e desenvolveram maravilhosas reflexões e doutrinas sobre o tema. A pneumatologia é a doutrina que investiga, formula e sistematiza todo o conhecimento a respeito do Espírito Santo, bem como suas ações, suas obras, seu caráter e sua relação com a igreja e com os cristãos individualmente. Pneumatologia é um nome difícil, mas é a ciência que fala sobre o Espírito Santo, que relata, que ensina sobre o Espírito Santo. E a gente aprende muito isso no curso teológico da igreja, estudo teológico e nos cursos de teologia em geral. Né? Continuando aqui a leitura, o Espírito Santo é real. O Espírito Santo não é uma invenção, nem uma ilusão. Ele não é uma força impessoal, nem é um modo de falar de Deus. Não, ele é Deus e tem atributos próprios que os distinguem como uma pessoa com uma missão. Aí tem um texto em João 16, de 7 e 8, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus nesse trecho já estava se despedindo. Os últimos capítulos de João falam sobre, praticamente, Jesus se despedindo dos apóstolos e dizendo a importância de Jesus ir, ressuscitar e voltar ao Pai, para que ele enviasse outro Consolador. Ele enviaria outra pessoa que seria igual a ele. O Espírito Santo não é menor do que Jesus. O Espírito Santo é outra pessoa igual a ele, é uma outra vertente, é uma outra característica da Trindade. Então o Espírito Santo é importantíssimo. É o Espírito Santo que não só estaria conosco, como Jesus. O próprio nome de Jesus, Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Mas o Espírito Santo seria Deus em nós, Deus em nossas vidas. Deus habita em nós. Como diz as Escrituras, nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Isso é muito lindo a gente entender isso. Né? O Espírito Santo, ele é um ser divino, participante da Trindade, juntamente com o Pai e com Jesus.
Os três são um só Deus, que opera de forma distintas. Né? Em Efésios 4:6 fala sobre isso. Né? Não sei se os irmãos conhecem uma analogia muito boa, a gente pode dar sobre o triângulo. O triângulo são três lados, né? São três lados. Então é o Pai, Filho e o Espírito Santo. A gente forma o triângulo. Então se a gente tirar um desses lados, não é mais um triângulo, ok? Então a Trindade é assim, é um ser único que tem três características diferentes. O Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São a característica de Deus para nossas vidas. Amém? O Espírito Santo possui características de uma pessoa, como foi dito antes. O Espírito Santo possui características como intelecto, em Romanos está dizendo isso, sensibilidade, em Efésios, e vontades, em 1 Coríntios. Além disso, o Espírito Santo também realiza ações específicas de uma pessoa. O Espírito Santo inspira as profecias, o Espírito Santo revela as verdades divinas, o Espírito Santo convoca os obreiros para o serviço, o Espírito Santo comunica-se com a igreja local, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo é importantíssimo e ele tem características de pessoas. Por isso que nós temos buscado isso, temos ter plena convicção que nós não podemos viver sem o Espírito Santo, sem a atuação do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é um agente que preenche, aproxima e conduz. Ele nos preenche. Nós estamos cheios, como diz a palavra, cheios do Espírito Santo. Ele nos aproxima de Deus. Por Espírito Santo, o intuito principal do Espírito Santo é nos aproximar de Deus, como diz as Escrituras, que ele fala a Deus as nossas orações até por gemidos inexprimíveis. Então a intenção do Espírito Santo é nos aproximar de Deus e nos conduzir até esse caminho, pelo caminho que nós temos aqui nessa terra, até o grande dia encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Então essa é uma das funções também importantíssimas do Espírito Santo. Ele nos preenche, nos capacita, nos enche, nos posiciona, nos aproxima de Deus e nos conduz até um encontro com o Altíssimo. Aquele grande dia, aquele grande encontro, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, como diz, ele nos aproxima de Deus. A aproximação entre o Criador e a criatura é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Além de nos aproximar de Deus, o Espírito Santo atua na unificação do corpo da igreja, o qual não está limitado a sexo, idade, cor, estatura, condição financeira. Enfim, não existe fator separador, segregador. O Espírito Santo, ele trata na unidade da igreja, ele prepara a sua noiva, ele prepara a tua igreja, capacita com dons, com prodígios, com milagres, para que a igreja possa estar una, sendo uma só que ela faz a terra, cumprindo todo o chamado do Senhor. O Espírito Santo deseja isso, que nós sejamos um. Como Jesus disse, seja um como ele, Jesus falando, como ele e o Pai eram um. Então que sejamos um com o Pai e com Jesus, e isso é através do Espírito Santo. Que lindo, que maravilha. O Espírito Santo nos conduz a Deus em oração. Uma das maneiras mais fáceis de falarmos com Deus é por meio da oração. No entanto, embora essa seja uma atitude simples, há momentos que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis. Sim, às vezes a gente não sabe como orar, a gente está tão angustiado, triste que as palavras não saem. A Ana, no momento de oração, ali clamando a Deus, até que o profeta Eli achava que ela estava embriagada, mas ela foi tomada ali com o sentimento de não saber o que se expressar. O Espírito Santo falou por ela e ela recebeu o milagre que ela queria, que era o seu filho. E isso acontece conosco. Muitas vezes a gente não sabe o que falar. Então, toda vez que você for orar, peça a Deus, Espírito Santo, me ajude. Coloque em meus lábios as palavras que necessitam ser faladas. Palavras de louvor e gratidão, nosso Deus. Palavras que venham exaltar o nome do Altíssimo. Palavras que possam traduzir o que eu estou sentindo. Independente de qual oração seja. Mas venhamos pedir, Espírito Santo, fala comigo. Quando for ler a Bíblia também, Espírito Santo me ajuda a ler a Bíblia. E foi o próprio Espírito que inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia. Então, com certeza, ele é o mais capaz de nos ajudar a entender o que a Bíblia tem para nos falar. Amém? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o Espírito Santo, nas Escrituras. A palavra Espírito ocorre pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a primeira aparição do Espírito nas Escrituras. Em Apocalipse 22,
17 diz o seguinte: vemos a última menção a esse termo sobre o Espírito, falando assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Como eu falei antes, o Espírito Santo prepara a igreja, a noiva, para encontrar com o seu noivo. Então por isso que os dois dizem vem, vem, nós estamos ansiosos, vem, nós estamos aqui corações abertos, cumpre em nós a tua vontade. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, aguardando a vinda do noivo, vamos deixar o Espírito Santo nos moldar, nos capacitar e fazer em nós o que queres. Tem um louvor muito lindo que fala: no centro do nosso coração há o trono. Então venhamos declarar que há um trono no nosso coração, que é do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa entrar e ser entronizado e fazer a diferença e reinar nas nossas vidas. No Antigo Testamento, falando ainda sobre o Espírito Santo nas Escrituras, diz assim que o Espírito apenas vinha, permanecia um tempo nas pessoas, depois se retirava, retornando a Deus. Somente Adão tinha em si a atuação plena do Espírito Santo. Quando foi criado, ele tinha toda a plenitude do Espírito Santo. Porém, ao pecar, o antigo estado sublime foi totalmente alterado por um estado de corrupção geral do gênero humano. Então, Adão era completamente cheio do Espírito Santo, porque ele foi feito como Jesus criou. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que façamos o homem com imagem da semelhança. Então, ele tinha todas as características que Deus queria que o homem tivesse, mas o pecado acabou corrompendo isso. Ele perdeu essa intimidade, perdeu essa característica. Infelizmente, a corrupção do gênero humano foi elevada por causa do pecado. Algumas pessoas na Bíblia que receberam o Espírito Santo por algum período, por exemplo, Bezalel, aquele artífice que ajudou, que foi usado por Deus, foi abençoado por Deus com o Espírito Santo para fazer as peças dos tabernáculos, ele e outros ajudantes. E, por exemplo, o próprio Moisés tinha um Espírito Santo, e Deus várias vezes falou: só vou tirar um pouco do teu Espírito para distribuir para os outros líderes, para que eles se governem com você. Alguns juízes, por exemplo, Otiniel, Sansão, Gideão, tantos outros, o próprio rei Davi. Então muitas pessoas tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pairava sobre as pessoas. Às vezes as pessoas vinham o Espírito Santo sobre elas. Mas hoje em dia nós temos uma coisa totalmente diferente. Hoje, já na Nova Aliança, no Novo Testamento, vemos a ação do Espírito Santo na igreja de forma mais visível. Isso foi após Atos 2, que fala sobre o Pentecostes, quando Jesus, falando aos seus discípulos, antes de subir ao céu, disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder. Então, desde que os discípulos ficaram em obediência ao Pai, ficaram reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa, que durou, os estudiosos dizem que durou cerca de 40 dias até entre a Páscoa e o Pentecostes, essas duas festas no povo de Israel, foi 40 dias. Então o povo ficou lá perseverando e aguentou firme em oração, e eles foram revestidos do poder e foram testemunhar, como diz a palavra, de Jerusalém, a Judéia, Samaria, os confins da terra. Isso chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos alcançou. Os gentios que estavam condenados, separados a ficar separados do nosso Deus, mas o Espírito Santo impulsionando aqueles homens que cumpriram o seu ID, foram e fizeram a sua obra. E nesse domingo também, dia de missões, então que possamos ser impulsionados, deixar o Espírito Santo nos usar para nos levar aonde Ele quer nos levar. Sermos totalmente dependentes e instrumentos do Senhor. Imagine se eles parassem, se os apóstolos parassem, não cumprissem o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então isso não chegaria até nós. Isso chegou até você. Então, se o seu amor do Senhor alcançou sua vida, então você é um missionário. Você também é escolhido para ir e pregar o Evangelho. Amém? Só para a gente concluir aqui, não há como servir a Deus. Não há como, vou ler aqui, não há como servir a Deus, nem como andar em sua presença, sem contar com a pessoa do Espírito Santo. Ele capacita aqueles que são chamados e os conduz pelos seus caminhos. Então é Ele que capacita, irmão. Não é você que é capacitado. Você tem alguma coisa de bom? Glória a Deus por isso, porque o Senhor tem te aperfeiçoado. E se por acaso tem alguma coisa que ainda que te desagrada, que você acha que te impede de fazer a obra de Deus, então peça o Espírito Santo para transformar. Ele que vai moldando, Ele que vai te ajudando, vai te ajustando a ser tudo aquilo que o Senhor separou para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente concluir essa aula, vou ler só essas frases aqui. O Espírito Santo revela-se em totalidade no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, sua presença é notável e sua ação fundamental.
Foi fundamental a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para que pudesse ser manifestado no Novo Testamento. Tanto na criação do mundo, Gênesis 1, 26, quanto na capacitação dos homens, Números 11, 16, 17, e na revelação do futuro, Joel 2, 28 e 29, o Espírito Santo operou poderosamente a fim de cumprir os desígnios de Deus. O Espírito Santo operou para que os desígnios do nosso Deus e Pai fossem cumpridos no Antigo Testamento. E a partir, como foi dito, a partir do Pentecostes, e até hoje, tem operado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço pela essa simples aula, por essas simples palavras que foram lançadas sobre o Espírito Santo. Sabemos que o agir do Espírito Santo é tremendo, e quando nós nos sujeitamos ao agir do Senhor, grandes coisas acontecem. Obrigado, Senhor, por usar cada um, Senhor, de uma maneira especial, e cada um vai estar disponível para ser instrumento do Senhor. Obrigado pela escola dominical, obrigado, Senhor, pela nossa igreja, obrigado pelo nosso pastor Juventino, pastora Ana, obrigado por toda a membresia, obrigado, Senhor, pela nossa liderança estadual, pela nossa liderança nacional. Obrigado, Senhor, por esse espaço que o Senhor nos está fornecendo de indicar, Senhor, de fazer propagar o Evangelho. Abençoe cada um desse dia, que esse dia seja um dia de vitórias, de realizações, de conquistas, em nome de Jesus. Amém. Irmão, volto a indicar aos irmãos, quem quiser, aqui a revista é sensacional, vale a pena. A revista não serve só para a escola dominical agora, você pode usar também para cultos domésticos, para estudo sobre o Espírito Santo, vai ajudar bastante. Outro material também que eu tenho indicado para as pessoas mais próximas, esse livro de Eziel Gomes, O Dicionário do Espírito Santo. Esse é um autor, que é o meu autor da revista, que se baseou para fazer a revista e também na revelação de Deus. Esse livro é também uma bênção. Invista em você, invista em conhecimento, invista na graça. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida, deixe o Espírito Santo fazer em você o que ele tem para fazer, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos, para a gente encerrar esse vídeo, convidar os irmãos a estar participando dos cultos, aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, às 18h30. Temos também o nosso culto de terça-feira, às 19h30, Manhã da Bênção. Nosso culto de terça-feira, Manhã da Bênção, era às 4h, Por enquanto não está tendo não, pastor Nilton, em breve vai voltar. Mas às terças-feiras temos o nosso culto à noite, com a corrente das 7 bênçãos de milagres, campanha Águas que Saram. Estamos com a campanha do Espírito Santo nos domingos. Já temos nossas lives na sexta-feira, às 20 horas. Já temos nossos estudos às quartas-feiras, a mensagem especial do nosso superintendente, pastor Juventino. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar assistindo até aqui, e que verdadeiramente Deus possa tocar a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida. Fique em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.